Eu os convido a abrir as Escrituras em Marcos 9, 24 a 29. Esse é o terceiro sermão da cura do jovem possesso. Nós dividimos esse trecho das Escrituras em 3 para aprendermos melhor. Hoje vamos encerrar essa parte em que Jesus expulsa o demônio do jovem. Marcos 9, 24 a 29. Marcos 9, 24 a 29. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Assim diz: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em uma casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Ó Deus, o pedido mais sensato que podemos fazer agora é como o pedido do pai desse jovem: ajuda-nos na nossa falta de fé. Continuamente vem socorrer-nos, ó Deus, porque nós somos fracos, porque nossa fé é titubeante, porque os nossos joelhos são trôpegos e as nossas mãos descaídas. Por isso, ó Deus, vem socorrer-nos e nos socorra por meio da Tua palavra, falando aos nossos corações, gerando o mesmo espírito da fé que diz: eu creio, ainda que estivesse sobremodo aflito. Nos faça crentes, ó Deus, que reconhecem sua indignidade, fraqueza, que reconhecem suas falhas, mas que buscam ajuda no lugar certo, que é Jesus Cristo. E assim como o Senhor socorreu o salmista, socorreu esse homem, socorreu esse garoto, venha socorrer-nos, para que a palavra não se perca, para que a palavra caia no bom solo e venha gerar uma fé genuína, firme, uma fé que confia plenamente em Jesus Cristo e o ama e quer seguir e servir a Jesus Cristo. Que nesse momento o Senhor venha falar conosco de tal maneira, mostrando os nossos pecados, mostrando a solução em Jesus e mostrando o quanto precisamos ainda servir o Senhor mais e melhor. E que tudo isso, ó Deus, possa ser feito para a glória do Senhor e para a edificação do corpo místico de Jesus. Não a nós, não a nós, ao Teu nome da glória, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vimos que Marcos pode ser dividido em duas grandes partes. Capítulo 1 ao 8, quem é Jesus? Capítulo 9 ao 16, o que Jesus veio fazer. Então nós estamos nesse momento de transição do Evangelho, em que Marcos mostra o que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus não veio de férias, não veio comprar uma casa na praia e ficar tomando refrigerante gelado à beira-mar. O que Jesus veio fazer? Jesus veio morrer
e ressuscitar pelos nossos pecados, e esse é o verdadeiro Messias, aquele que morre e ressuscita dos mortos por nós. O capítulo 8 terminou com essa mensagem, só que tem um grande problema: os apóstolos não aceitaram essa mensagem tão simples do Evangelho, o Messias que veio morrer e ressuscitar por nós. Então havia um problema nos discípulos, um problema de incredulidade, falta de confiança na palavra de Deus. A primeira maneira como Jesus vai tratar isso é chamando Pedro, Tiago e João para o monte, e lá naquele alto monte ele é transfigurado, e Moisés e Elias dizem para Jesus acerca da sua função, do seu êxito, da sua partida, que ele deveria morrer e ressuscitar. Mas foram 3 apóstolos, há 8 crentes, e claro, um deles era diabo, Judas. 9 apóstolos mais 8 crentes que estavam no sopé do monte e que não viram aquilo que aconteceu com Jesus e que tinham o mesmo problema de incredulidade. Como que Jesus vai resolver esse problema? Daí são aquelas operações da providência de Deus, que se coloca um jovem possesso desde pequeno, o pai dele que procurou os apóstolos e foi frustrado porque eles não puderam ajudá-lo, e toda essa circunstância Jesus vai tratar a fé daqueles 8 homens que não conseguiam entender que o Evangelho é muito simples, que Jesus é o Messias que veio dar glória para um mundo de fraqueza, para nos salvar do diabo, para nos salvar da nossa incredulidade, de nós mesmos. E é isso que Marcos está ensinando aqui. Jesus é esse rei que deixou a glória, veio para um mundo de fraqueza, para nos salvar dos nossos inimigos, do diabo e da nossa incredulidade. E agora, nessa parte final do texto, que é o verso 24 a 29, Jesus vai salvar os apóstolos da incredulidade deles, vai salvar aquele pai da incredulidade dele, ou seja, Jesus veio salvar essa geração incrédula, esses homens incrédulos. Então vejamos essa verdade. Diz o verso 24, que o pai imediatamente exclamou: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Essa fala do pai do menino que estava endemoniado vem logo depois de Jesus Cristo ter mostrado para ele o seu real problema. Ele achava que o real problema dele era o menino estar endemoniado. De fato, aquilo era algo grave, que trazia grande peso na vida dele, na família dele, um grande problema de fato. Mas o verdadeiro problema daquele homem, nós vemos no verso 23, é que ele fala assim para Jesus: se tu podes, me ajude. O verdadeiro problema dele então era a incredulidade. Ele não conseguia, até aquele momento, depositar toda a confiança dele em Jesus e crer que Jesus tinha poder para ajudá-lo, Jesus tinha poder para curar aquele menino, para libertá-lo do diabo, para fazer a obra na família dele. E esse era o real problema. Por isso Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê, mostrando que o problema na verdade não era Jesus. Jesus tinha poder suficiente. O problema não era a vontade de Jesus. Jesus tinha vontade de curar aquele jovem. O problema então era aquele homem que não tinha uma fé pujante, uma fé operosa, uma fé que depositava toda a confiança em Jesus. Mas depois que Jesus deu esse checkmate na vida dele, mostrando assim: o problema, amigo, é você que não tem fé, ele volta-se para Jesus sem interlúdio nenhum, imediatamente, diz Marcos, e entendeu o real problema dele. Então ele diz para Jesus: me ajude na minha falta de fé. E queridos irmãos, ainda que o texto aqui não explicite isso, o que está acontecendo no coração desse homem é uma verdadeira operação da graça de Deus, do favor de Deus na vida dele. Você deve se lembrar de um episódio lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo prega para uma lista de senhoras à beira do rio que estavam orando,
e diz o texto sacro, por meio de Lucas, o evangelista inspirado que escreveu Atos, que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo dizia sobre Jesus. A mesma coisa está acontecendo aqui. Deus abriu o coração desse homem para ele entender o que Jesus estava mostrando para ele, porque somente pela graça de Deus que a gente consegue enxergar o verdadeiro problema da nossa vida, que é pecado, incredulidade, distância de Deus. Sem a graça de Deus atuar no nosso coração, nós acreditamos que o problema é Deus, que o problema está nas instituições de ensino, que o problema está no nosso presidente, no nosso salário, na nossa casa, no nosso vizinho, no nosso carro, no nosso corpo combalido. Nós nunca enxergamos a verdadeira fonte do problema, que é pecado, incredulidade, coração tortuoso. E é só a graça de Deus que nos faz perceber esse real estado do ser humano. Sem a graça, nós nunca vamos olhar para o nosso pecado e entender, esse o problema. Nós nunca vamos olhar para nós mesmos e falar assim, eu sou o problema das coisas. Mas Jesus está atuando no coração desse homem de tal maneira pela sua graça, que lhe abriu o coração e ele percebeu, sim, eu tenho um grande problema, incredulidade. Mas veja que a graça estava operando na vida dele, não só para ele perceber o problema, mas para ele confessar Jesus, porque a primeira parte da fala dele não foi falando da incredulidade, foi dizendo que eu creio, mostrando que a incredulidade dele estava mesclada com uma fé verdadeira que foi forjada por Jesus, no meio daquela aflição, no meio daquele imbróglio todo que os apóstolos não puderam ajudá-lo, que os escribas caçoavam dos apóstolos, que a multidão curiosa estava zombando de tudo, rindo como se fosse hiena desenfreada. No meio de tudo aquilo, Jesus estava trabalhando no coração daquele homem, de maneira que brotou ali a verdadeira fé que veio à tona no meio da aflição. Eu creio. E veja, a fé dele é verdadeira, porque a verdadeira fé, meus irmãos, ela permanece na aflição. Paulo disse isso citando o Salmo 16 que nós lemos na nossa liturgia, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. A verdadeira fé, ela crê mesmo na aflição. A verdadeira fé, ela é colocada em Cristo mesmo quando o cenário não é propício. A verdadeira fé olha para Jesus mesmo quando nós estamos num vale de incredulidade, num vale que os nossos inimigos nos cercam e querem o nosso mal, como está acontecendo aqui. A verdadeira fé, ela se mostra confiante, contrário às circunstâncias, assim como Abraão creu contra a esperança que Deus poderia lhe dar um filho mesmo com 99 anos de idade. A verdadeira fé, ela atua assim. A verdadeira fé, ela berra, eu creio, Senhor, eu confio no Senhor. O crente crê, o crente confessa a Jesus. O crente não é um amiguinho de Jesus. O crente, ele confia em Jesus, ele crê em Jesus, ele se liga a Jesus, de maneira que toda a sua vida é pautada por essa fé que é depositada em Jesus. O homem crê, graça de Deus gerando fé, porque fé, meus irmãos, não é algo natural ao ser humano. Fé é um dom. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus deu o maior dom para aquele homem, a fé. Mas veja que a fé dele não é uma fé perfeita, como a minha e a sua e a de ninguém, a não ser a de Jesus, é perfeita. Por isso ele diz, me ajuda na minha falta de fé. Ele crê, mas é um crer misturado com dúvidas, é um crer que se mostra fraco ainda. E meus irmãos, o que está acontecendo com esse homem
é a realidade de todo filho de Deus no presente século. Todos somos imperfeitos, todos até o fim das nossas vidas, ou até a volta gloriosa de Cristo. O que acontecer primeiro? Nós vamos ter a nossa fé e os nossos dons e talentos que Deus nos deu, e nós operamos com eles, mesclados com incredulidade. Nossos melhores atos de fé sempre estarão salpicados com o pecado que ainda habita em nós. O homem cria, mas estava com uma fé misturada com as suas mazelas. Diante disso, o que ele podia fazer? Me ajuda. Pedir ajuda a Jesus. O homem, veja que ele está em lágrimas, ele pede ajuda em Jesus, e suas lágrimas aqui são importantes, que mostram que o sofrimento dele é um sofrimento piedoso. Os verdadeiros crentes são os únicos que têm esse sofrimento piedoso, daqueles que sentem o peso do pecado, daqueles que, ao olharem para si e verem nos seus membros a lei do pecado residual, eles gritam como Paulo: Senhor, me livra do corpo dessa morte. Paulo escreveu: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo entendia muito bem o que é ser um verdadeiro crente. Nós gememos de dor pelo pecado que ainda há em nós, nós gememos de dor por vermos imperfeição e por vermos que nós ainda entristecemos o Espírito Santo de Deus pela nossa incredulidade. O homem cria, mas tinha incredulidade, por isso as suas lágrimas. Mas veja que ele recorre à pessoa certa: me ajude na minha falta de fé. Essa frase no grego é muito interessante, porque o homem não está pedindo uma ajuda pontual, ele está pedindo uma ajuda constante para Jesus. É como se ele estivesse falando assim para Jesus: me ajude e continue me ajudando na minha falta de fé. O grego literalmente aqui mostra isso, que é um pedido que é recorrente, que é um pedido que como se fosse agora, mas ia reverberar em toda a vida dele. Continue, Senhor Jesus, me ajudando na minha falta de fé. Entendendo o quê? Que mesmo que ele crescesse na graça, mesmo que Jesus o ajudasse ali, ele nunca poderia viver a vida de fé sem Jesus ajudando em cada momento da sua vida. Ah, meus irmãos, nós às vezes nos tornamos orgulhosos de tal maneira que nós pensamos o seguinte: Jesus nos deu o start da fé e agora nós somos fortes, nós não precisamos da ajuda de Jesus e nós podemos seguir a vida sem Ele às vezes. Daí muitas pessoas que nem vêm na igreja, né? Afinal, não precisa de Jesus. Tem fé tão forte que não precisa de ouvir a mensagem. Tem fé tão forte que não precisa de aprender as doutrinas bíblicas na quinta-feira. Tem uma fé tão forte que não precisa de orar até, né? E não faz isso nem na igreja, nem em casa, nem em horário nenhum. Então veja, esse homem, ele não é assim. Ele entendeu: eu preciso da ajuda constante de Jesus. Me ajude, Jesus. E ele nos dá esse grande exemplo de alguém que é humilde, de entender que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Foi o próprio Cristo que disse isso em João 15: sem mim nada podeis fazer. É só o poder de Jesus atuando na nossa vida que mantém a nossa fé. É só o poder de Jesus que diuturnamente trabalha nas nossas vidas é que nos faz vencer a incredulidade todos os dias. Meus irmãos, esse homem nos dá o caminho das pedras. Tudo que nós precisamos é clamar todos os dias a Jesus: me ajuda na minha falta de fé, me ajuda. E graças a Deus porque Jesus ajuda. O verso 25 diz que Jesus viu a multidão que estava concorrendo e logo em seguida ele repreendeu o espírito imundo. Meus irmãos, Jesus olha
para aquele pedido do homem que veio do seu coração, que veio do mais profundo da sua alma, e ele então decide ajudar aquele menino. Ele olha para aquela situação com a sua compaixão típica, só que ele vê uma coisa interessante, ele vê a multidão se aproximando dele. Nós não sabemos por que a multidão foi para longe de Jesus. É bem provável que quando Jesus desceu do monte e a multidão veio e ele cumprimentou e ele passou direto, eles devem ter se afastado, mas nós não sabemos o porquê. Mas a gente sabe por que eles estão aproximando agora. Eles estão se aproximando por uma curiosidade vã, por uma curiosidade de ver o que Jesus pode fazer em tudo aquilo. Porque se você lembrar bem aqui nesse contexto, os apóstolos tentaram expulsar o demônio e eles não puderam, e a multidão presenciou aquilo. Então agora que Jesus está disposto a ajudar, o que a multidão faz? Se aproxima. Parece bom, mas não é. Diz um comentarista que Jesus nunca encorajou esse tipo de curiosidade vã, que Jesus nunca desejou ser visto como um simples milagreiro, como eles estavam vendo. Por isso Jesus nunca elogiou essa ação da multidão de vir até ele, ver os sinais e não querer crer e ir embora. Lembre-se, Jesus chamou essa multidão de geração incrédula, e a incredulidade deles está aqui, estampada na curiosidade. É curioso que essa multidão aqui compõe a grande parte das igrejas dos nossos dias, pessoas que não são de fato crentes, que amam a Jesus, são curiosas por Jesus, às vezes conhecem fatos da Bíblia, mas não têm intimidade com o Senhor, não têm prazer nas coisas de Deus, não amam o santo culto, as coisas do Senhor. São pessoas curiosas, são daquelas pessoas que pensam assim: olha, eu posso ler a Bíblia para saber um bocado de coisa, eu vou na igreja o dia que me der na telha, eu faço as coisas que eu acho melhor. São curiosas, são amigas de Jesus, não amigas de verdade, claro, só curiosas, como essa multidão. Só que veja, Jesus não dá a mínima para essa multidão. Jesus nem assim se dá o trabalho de olhar e falar com ela, porque ele sabia que eles não tinham fé, eles não queriam crer em Jesus, eles não queriam seguir Jesus. Então Jesus não dá, olha, nem um pouquinho de ideia para eles aqui. Ele se volta então para aqueles que tinham fé e para aqueles que ele ia ajudar e salvar. Por isso ele voltou-se para aquele jovem e ordenou o espírito imundo: sai desse jovem. E meus irmãos, é impressionante o poder de Jesus nessa cena, porque nós estamos tratando de um espírito imundo que é poderoso. Foi um espírito que parou 9 apóstolos, e veja que os apóstolos anteriormente tinham expulsado demônios, tinham curado pessoas, feito um número de milagres impressionante, e esse espírito imundo parou 9 homens que tinham autoridade do céu. Só que Jesus, com uma simples ordem, disse: sai dele, mostrando que todo o seu poder real. Jesus, meus irmãos, é o próprio Deus. Nós temos que parar de imaginar Jesus como se fosse um guerreiro em pé de igualdade com Satanás. Sabe esses filmes de capa espada, né? Que a gente vê lá, né? O rei tal contra o rei tal, e eles são iguais em poder, em força, e o que define a vitória é uma mera casualidade. Nós temos que parar de ver Jesus assim, diante do poder de Satanás. Meus irmãos, Jesus não é esse guerreirozinho fraco. Jesus tem todo o poder nas suas mãos, e ele pode agir como quiser. Jesus sustenta os espíritos imundos, Jesus sustenta o mundo, Jesus sustenta cada átomozinho do seu corpo. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Diz o autor de Hebreus que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Jesus quisesse destruir
Todas essas pessoas aqui, Satanás, aquele homem, os apóstolos, o mundo inteiro, ele poderia fazer assim, acabou. Esse é o Jesus da cena. Não é aquele homenzinho, né, louro, de olho azul, surfista prateado lá da Califórnia, que aparece nos filmes. O Jesus verdadeiro, ele tem autoridade do céu, na terra, ele tem poder que você não consegue imaginar. Afinal, você consegue imaginar trazer todas as coisas da existência do nada? Você consegue imaginar controlar todas as criaturas ao mesmo tempo, seus pensamentos, suas ações, seus átomos dentro do seu corpo? E eu não estou falando só das criaturas racionais, das irracionais. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar alguém controlando os sextilhões de estrelas que existem no universo? Esse é o Jesus da cena, glorioso, o rei que eles não conseguiam entender, o rei que tem poder sobre os espíritos imundos e que manda espírito surdo e mudo, sai desse menino para sempre. E é interessante que Jesus nos dá um outro detalhe aqui sobre o sofrimento desse rapaz. Marcos já nos narrou que ele tinha convulsões seríssimas e que ele era lançado por Satanás no fogo e na água para ser morto. Agora Jesus mostra que aquele espírito fazia com que o jovem fosse surdo e mudo. Então, além de ser surdo e mudo, ele convulsionava e era lançado no fogo e na água. Que cenário terrível desse rapaz! Mas esse cenário está mudando agora. Aquela dominação vai acabar. Jesus ordena, nunca mais volte nele. E que maravilha! Porque Jesus mostrou toda a sua compaixão, compaixão do Rei do Universo, do Todo-Poderoso, por aquele menino sofredor. Olha, queridos irmãos, é muito comum a gente ver pessoas multimilionárias que não se compadecem de ninguém. Agora você imagina o Rei do Universo que se compadeceu de um rapaz desse. Por isso Davi, quando viu Deus cuidando do homem, ele disse assim: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o estimes? Quando ele viu o tamanho do poder de Deus, a grandeza de Deus, os feitos maravilhosos e portentosos de Deus, ele olhou para o homem e falou assim: a gente é verme. Quem somos nós para Deus se preocupar com a gente? Mas Jesus olhou para aquele jovem e se preocupou com ele, e mostrou a sua compaixão para o pai do menino e para aquele menino, libertando do maligno para sempre. Ah, meus irmãos, e essa é uma realidade maravilhosa da nossa salvação. Jesus liberta as pessoas da garra de Satanás para nunca mais voltarem a serem escravas do inimigo. Por isso Paulo diz que Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A libertação que Deus faz das nossas vidas em relação a Satanás é uma e única para sempre. Nunca mais volte para esse menino. Há muitos crentes que pensam que Satanás pode voltar na vida deles, na vida das pessoas que são salvas. Não mesmo. O diabo não pode mais voltar a dominar uma pessoa que Jesus salvou. Satanás pode agir na nossa vida, Satanás pode lançar dardos na nossa mente, más doutrinas, maus pensamentos, mas nunca mais nos dominar, porque a obra de Jesus é completa. Jesus nos livra da prisão, do pecado, de Satanás de uma vez por todas, como nós cantamos. Creia, amigo, de uma vez por todas em Cristo a gente tem sorte, uma sorte bendita, um perdão inaudito, uma libertação plena da obra de Satanás. A ordem que Jesus dá na vida de todo crente é: Satanás, não volte mais para ele, porque agora nós somos propriedade de Jesus. Paulo disse o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo usa algo muito comum no mundo antigo, que era quando os reis colocavam o seu selo numa propriedade e ela se tornava inviolável. Paulo está dizendo que os verdadeiros crentes que creem em Jesus, que foram libertos por Jesus do mal, dos seus pecados, dos seus grilhões de Satanás, eles são agora propriedade exclusiva de Jesus, e o maligno não tem poder sobre elas, não pode mais torná-los escravos, graças a Deus. Mas veja que isso não significa que Satanás não tenha lutado. Verso 26: e ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. A ordem de Jesus não podia ser de maneira nenhuma resistida, era uma ordem divina, o diabo tinha que sair, mas antes de sair, ele decide prejudicar aquele menino mais uma vez. Por isso ele agitou o menino, bradou grandemente. Lembre-se, ele não era um espírito surdo e mudo, e agora ele está bradando grandemente. E esse brado de Satanás aqui faz um contraste com o brado do pai do menino. O pai do menino: me ajuda na minha falta de fé. E agora Satanás, depois de ouvir a ordem de Jesus, está furioso, porque sabe que não pode ter mais a possessão daquele garoto. Ele está sendo derrotado, mas com muita luta. O diabo, meus irmãos, como disse Lutero, é um cão na coleira de Deus, mas é um cão que ainda luta, morde, late e gera os seus problemas. E é isso que Satanás está fazendo aqui, mostrando toda a insatisfação com a obra de Cristo, que está libertando aquele jovem, aquele filho de Deus que estava preso nos grilhões de Satanás. Por isso que ele agita o menino e o deixa como morto. As pessoas olham e falam assim: morreu. E veja que coisa curiosa, nós estamos vendo um pai com uma fé titubeante. Tudo que aquele homem queria era libertação do seu filho, e agora ele olha para o filho. Como é que está o filho? Parece que está mortinho da Silva. Você imagina o coração daquele homem? Como se assim, né? Vai pedir ajuda, o menino morreu, está todo mundo falando que ele morreu, mostrando uma doutrina importante para nós. Muitas vezes Deus usa o diabo na nossa vida para passarmos por grandes lutas. Você já leu o livro de Jó na Bíblia? O livro de Jó mostra que Deus usou o diabo para fustigar o seu servo durante meses, para que ele pudesse ter uma fé crescente, uma fé mais limpa, uma fé que conhecia melhor a Deus. Mas a grande verdade é que Deus derrotou o diabo por meio de alguém que tinha uma fé fraca e titubeante como a nossa, Jó. Mas Deus usou o diabo. Deus fez com que o diabo fustigasse Jó, que ele tinha que raspar o seu corpo com cacos, tirando o pus do seu corpo. Tamanha prova que ele estava passando. Deus faz isso conosco. Deus muitas vezes usa Satanás como um mensageiro para nos esbofetear, como ele fez com Paulo. Para quê? Para que nós, instrumentos fracos, pequenos, sejamos usados pelo poder de Jesus para derrotar o valente. Isso glorifica a Deus. Deus usar objetos pequenos, fracos, com uma fé que é recalcitrante, para fazer com que Satanás seja desonrado na frente de todos. Na verdade, a obra de Jesus, como Paulo mostra, e ele mostra sobretudo na cruz, é um grande discurso de Deus de zombaria ao diabo. Por isso Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo expôs o diabo ao ridículo, com seu grande poder, usando homens com pequena fé
usando até mesmo a libertação de um jovem vendido ao pecado e ao diabo, tudo para mostrar a sua glória, mostrar o quão grandioso, o quão poderoso Ele é. Mas o inimigo trabalha, e o inimigo quer nos limitar, quer nos prejudicar, como ele está fazendo aqui. Nunca deixe de pensar que a vida cristã é uma guerra. A vida cristã é guerra. Daí Paulo nos dizer que nós devemos tomar a armadura de Deus. Você não está aqui, meu amigo, nessa vida para juntar casa em condomínio e carro legal. Se esse for o seu desejo, Satanás vai te derrotar e vai te levar para o inferno. Se o seu objetivo de vida for essa coisa idiota, Satanás vai deitar e rolar na sua vida. Mas se o seu objetivo de vida for viver para Jesus, você vai vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, embraçar o escudo da fé, tomar a espada do Espírito, vestir a sandália do Evangelho da paz, o cinto da justiça de Cristo, e você vai lutar. O verdadeiro crente, ele entende isso. Ele não está aqui a passeio. A vida não é uma Disney para a gente ficar subindo em brinquedo e ficar levantando o braço igual bobo. A vida é para a gente lutar contra o nosso inimigo e derrotá-lo pelo poder de Jesus. A vida cristã é guerra. Não é para você descansar nessa vida. E enquanto você fica descansando, olhando para os seus objetivos tacanhos, pequenos, Satanás nunca para de fazer mal na sua vida, nos seus parentes, na sua família. Satanás estava semeando dentro da família de Abraão aqui, de Isaac, de Jacó, dentro da igreja. Por quê? Incredulidade daquele povo, fraqueza de fé, correndo atrás de milagres, correndo atrás de vida fácil, correndo atrás de pão e circo. Assim como os crentes dos nossos dias, que são fracos, correndo atrás dessas coisas, ao invés de tomar a armadura e lutar. Lute, porque Jesus te ajuda. Verso 27 diz que Jesus tomou o jovem pela mão e o ergueu, e ele se levantou. O menino estava lá como morto, mas Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele possui as chaves da morte, da vida, da saúde, da enfermidade. Jesus comanda toda a vida humana do começo ao fim. Aquele jovem não ia morrer agora. Aquele jovem não ia ficar prostrado agora. Ele seria liberto e devolvido para o seu pai, como Jesus queria. Por isso que Jesus toma ele pela mão. E meus irmãos, a cena ela é muito tenra. Jesus fez isso, por exemplo, com a sogra de Pedro. Jesus fez isso com a filhinha de Jairo, que tinha morrido, e ele tomou pela mão. Jesus fez isso com Pedro, que quando viu andando sobre as águas, ele falou: me manda eu ir, Senhor. Ele começou a submergir, Jesus deu a mão para Pedro. A cena aqui é uma cena de carinho, é uma descrição de uma ternura tal, mas de um poder ilimitado de Jesus. Porque aquele jovem, ele viveu uma vida toda escangalhada pelo pecado e pelas ações do inimigo, e que o corpo dele estava moído, meus irmãos. E agora ele foi agitado violentamente, ou seja, ele está mais detonado ainda ali no chão. Mas o que Jesus faz? Estica a mão, pega aquele jovem pela mão, e teve cura perfeita para aquele jovem. O corpo dele, que nunca teve saúde, que por muitos anos existiu para ser lançado no fogo, na água, para ficar se debatendo em convulsões e sofrer dores excruciantes, em um simples gesto, Jesus toca e aquele rapaz é curado para sempre. Que poder de Jesus!
Que ternura de Jesus! Esse é aquele Jesus que a gente viu lá no Monte da Glória, glorioso, que se fez carne para fazer isso por nós, para nos salvar, para nos curar, para nos restaurar. E Jesus está fazendo isso com esse jovem, curando, salvando, restaurando, e imediatamente lhe dá uma saúde que ele nunca teve com um simples toque, com a simples estender de mão. E meus irmãos, essa cena, talvez você não percebeu, mas é um emblema da nossa salvação. O homem, por causa do pecado, se tornou um homem caído, sujeito às maldições do pecado e da aliança, doente, enfermo, prostrado, derrotado, até que Jesus vem e faz o quê? Nos salva, e nos toma para si, e nos tira do estado de pecado e de miséria, para um estado de redenção, de salvação. O que Jesus está fazendo com esse jovem, é a realidade que ele fez na vida de todo verdadeiro crente. Nos libertou do grilhão do pecado, do diabo, nos tomou do pó das enfermidades, da ira de Deus, do estado de miséria, e nos reergueu para a graça e salvação. Esse é o emblema da nossa salvação. É isso que Jesus faz com um verdadeiro crente. Ele o toma pela mão, quebra os seus grilhões, perdoa os seus pecados, o livra do diabo e o ergue para o próprio céu, para sentar-se nas regiões celestiais com Cristo. Passamos a ser nova criação, livres para servir a Jesus, pessoas que agora têm graça maravilhosa e estão no estado salvífico. E ainda que nós não fiquemos livres de todas as misérias agora, a história só termina quando Jesus nos libertar de toda a miséria, de todas as dores, de todo o mal das nossas vidas, porque Jesus tem um imenso poder para fazer isso. O mesmo poder que pegou aquele jovem pela mão e o ergueu, é o poder que nos tirou da lama do pecado, e um dia vai nos tirar da lama de toda a miséria da nossa vida. É por isso que o novo céu e nova terra não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, por causa do poder de Jesus. E mais, Marcos não diz, mas Lucas faz questão de dizer que Jesus tomou aquele menino e deu ao seu pai. Ou seja, ele restituiu o menino ao pai, que tanto queria ajuda para si e para ele. E interessantemente, é isso que Jesus faz conosco. Jesus nos toma da mão do diabo e nos dá para Deus, o Pai. Está aqui os filhos que o Senhor me deu, são seus filhos agora. Daí o apóstolo João dizer que todo aquele que tem fé em Jesus recebe autoridade para ser filho de Deus. Ou seja, Jesus nos toma e nos dá para o seu Pai maravilhoso, e a partir daquele momento nós não somos mais filhos do diabo, nós não estamos mais presos nos reinos do império das trevas. A partir daquele momento nós somos filhos de Deus, e temos um gozo de poder falar: Deus é o meu Pai. Mas a cena não termina aí. Jesus disse que aquela geração era a geração incrédula. Jesus trabalhou a incredulidade do pai. A multidão, como eu disse, ele não quer nem saber dela. Mas está faltando alguns incrédulos aqui, não está? Os apóstolos, os 8, que eram crentes, né? Um era filho do diabo. O que acontece com eles? Marcos faz questão de narrar. Diz o verso 28: quando entrou em uma casa, não em casa, mas no grego é em uma casa, indefinido. Jesus estava ali numa região desconhecida, ele não estava em Cafarnaum. Só no verso 33 que ele chega na casa dele em Cafarnaum. Por isso que ele entrou em uma casa indefinida.
numa região que a gente não sabe onde eles estavam. Mas Jesus entra naquela casa e com ele entram os 9 apóstolos que ficaram no sopé do monte, não viram a glória de Jesus, e aqueles homens incrédulos. E agora o que Jesus vai fazer? Vai tratar aqueles homens, vai tratar a incredulidade deles. Eles eram os principais que precisavam ser tratados na incredulidade. Só que Jesus não tomou a dianteira, foram eles que chegaram. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Os apóstolos ficaram intrigados. Até aquele momento eles expulsavam os demônios iam embora, eles curavam pessoas, eles faziam o que Jesus mandou eles fazerem. Só que agora falhou. E eles então querem saber o motivo. Então, antes da gente ver o motivo que Mateus diz de maneira mais precisa, essa pergunta a gente tem que destrinchar ela. Essa pergunta só faz sentido na boca dos apóstolos. Por exemplo, se o Luciano aqui tivesse perguntado para Jesus: Jesus, por que eu não pude expulsar esses demônios? Essa pergunta não faria sentido. Por que não? Porque Luciano não era apóstolo e não recebeu de Jesus a autoridade para expulsar demônios. Somente os 12 apóstolos e, durante breve tempo, os 70 enviados em missão junto com os apóstolos, e os evangelistas, aqueles 7 escolhidos como diáconos, é que tinham autoridade para fazer esses sinais. Então, em primeiro lugar, a pergunta só faz sentido por quê? Porque os apóstolos são pessoas no reino de Deus que não se repetem mais. Eles receberam do próprio Jesus uma autoridade que hoje nós não podemos ter. E os espíritos tinham que lhes obedecer, porque Jesus deu autoridade para eles. Em segundo lugar, então, a tiracolo disso significa o quê? Que todas as outras pessoas não podem fazer isso. É muito curioso a maneira como a gente lê Bíblia, tirando as coisas do contexto e querendo nos ver na história. Isso é comum. Afinal, quando você vê um filme, às vezes você não se imagina com o poder daquele super-herói. Eu amo Star Wars. Meu maior sonho é ter um sabre de luz. Muito chique, né? Levitar coisas com a mente. Falar com meu filho: dorme, ele vai dormir a noite inteira. Graças a Deus se eu pudesse fazer isso. Mas veja, meus irmãos, a gente se coloca no lugar dos personagens, mas a gente não é aquelas pessoas. E quando a gente lê Bíblia, a gente faz isso. Então a gente vê gente na Bíblia expulsando demônios, o que a gente pensa? Uau, todo mundo pode fazer. Lê do engano. Eu vou ler um texto para você que vai provar o contrário. Abra comigo Atos 19, 13 a 16. Por favor, abra aí. Todo mundo abre. Mostrando que isso não é verdade. Só os apóstolos podiam fazer isso. Atos 19, 13 a 26. Eu vou ler, preste atenção. Olha os detalhes. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Ou seja, eu sei quem que é esse apóstolo que você está falando. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Sabe o que esses homens tentaram fazer? Eles pensaram assim: a gente pode expulsar demônio igual os apóstolos, igual Jesus. Então eles chegaram lá na frente do demônio e falaram assim: ó, sai daí, nós estamos mandando em nome de Jesus. Paulo fala de Jesus. O que o demônio fez com eles? Cortou eles de paulada. Assim, quem são vocês? Veja então que esses pastores aí que ficam expulsando demônio, esses padres que ficam expulsando demônio, tudo mentira.
eles não são apóstolos, eles não têm poder para fazer isso. Eles podem ser exorcistas ambulantes, fazer lá aqueles rituais idiotas lá, né? Mas não dá certo. E essa pergunta dos apóstolos só faz sentido se isso aqui for verdadeiro. Porque se todo mundo pudesse expulsar demônios, os apóstolos não tinham nenhum sentido de perguntar isso. Então, queridos irmãos, o que a gente aprende aqui com essa pergunta, em primeiro e segundo lugar, é isso, ó. Só os apóstolos tinham esse poder. Só que tinha um problema, e é aí que está entrando a solução. Porque os apóstolos admitiram que alguma coisa errada estava acontecendo com eles. Até agora eles expulsaram, até agora os demônios se submeteram. Só que agora, na hora que um pai precisava, que a multidão estava vendo, que os escribas estavam ali olhando, eles falharam. Só que essa pergunta mostra o quê? Eles estão cientes do pecado, estão cientes da falha. É como se eles estivessem dizendo assim implicitamente: Senhor, nós entendemos que a gente tem pequena fé também. Nós entendemos que a fala do Senhor de uma geração incrédula também foi para a gente. Nós falhamos. E meus irmãos, os apóstolos com isso nos dão uma lição belíssima. Não esconda suas falhas e seus pecados de Jesus. A Bíblia diz que quem esconde os seus pecados e suas falhas jamais prospera. Os apóstolos podiam ter deixado passar, mas eles jamais iam prosperar na vida apostólica sem ir ali diante de Jesus e ouvir o que eles iam ouvir de Jesus. Eles possuíam fé misturada com incredulidade. Era difícil admitir isso, mas era isso que eles estavam admitindo quando eles falaram implicitamente: falhamos. E aí veja que eles levaram para a pessoa certa para ajudar, né? Jesus. E é isso que a gente tem que fazer: levar as nossas falhas, levar os nossos pecados, levar a nossa incredulidade, como o pai do menino e os apóstolos fizeram, a Jesus. Por quê? Jesus, ele tem o diagnóstico, e Jesus tem a cura para aquilo que a gente precisa. Por isso, verso 29, Jesus disse: essa casta não pode sair sem jejum e oração. E meus irmãos, Jesus aqui não está dando uma metodologia de como expulsar demônios. Jesus queria dar uma outra lição para eles, lição que Mateus interpretou para a gente. Lá em Mateus 17, que é o texto paralelo, Jesus disse para eles assim: por que nós não podemos? Mateus 17, 20: por causa da pequenez da vossa fé. Pois se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Por que os apóstolos falharam? Porque eles não tiveram fé. Eles eram incrédulos. E Jesus aqui, interessante, remete os apóstolos ao pai do menino. Quem que tinha uma fé pequena, como um grão de mostarda, mas por causa do poder de Jesus teve o filho curado? O pai daquele menino. Então a parábola do grão de mostarda, não é que Jesus está falando assim: se você tiver uma fé pequenininha, você pode mandar realmente um monte para cá ou para lá. Jesus está mostrando o que? Aquele pai, com uma fé pequenininha, por causa do poder de Jesus, teve o que ele precisava. E vocês, apóstolos, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que aprender a confiar em mim. O problema dos apóstolos era a falta de fé. Eles não estavam entendendo que Jesus era o Messias, tinha que morrer e ressuscitar. E ao não entender que Jesus era o Messias que tinha que morrer e ressuscitar, a fé deles se tornou fraca e eles não puderam expulsar o demônio. É como se a gente dissesse numa única frase: sem fé, sem poder. É isso que ele está dizendo para eles. Vocês não tiveram poder porque vocês não acreditaram em mim. A tônica é essa. Tanto que o verso 30 e 31 que vem logo a seguir, o que Jesus fala? O que eu vou fazer? Morrer e ressuscitar. Isso é ler texto no seu contexto, amigo.
Isso é fazer interpretação de texto. Jesus não está falando de metodologia de expulsar demônio. Jesus está falando da fé dos apóstolos que não acreditavam que ele tinha que morrer e ressuscitar, e por isso eles não tiveram poder. E a falta de fé deles se evidenciou em que eles não oraram e não jejuaram. Ou seja, uma fé fraca é uma fé que não está com as operações da fé em dia. Orar, jejuar, ler a palavra, meditar nas escrituras. Esse é o problema de uma fé fraca. E é isso que Jesus está falando para eles. O problema de vocês, apóstolos, é falta de fé. Sabe o que os apóstolos pensaram na situação? O sucesso está garantido. Nós expulsamos demônios antes. Nós temos poder para fazer isso. Ou seja, a fé deles estava no automático. O latim tem uma frase bonita que fala sobre isso: ex opere operata. Ou seja, nós temos o poder, nós podemos fazer isso. E aí eles não puderam. Por quê? Porque a vitória dos crentes não é automática. Jesus sim nos declarou mais que vencedores nele, mas nenhuma vitória verdadeira de crente é automática. Sempre vem com luta, com postura de fé, de oração, de lutar de maneira brava e reída com Jesus, de pelejar com Cristo. Você deve se lembrar de inúmeros exemplos de oração na Bíblia que fizeram isso. Por exemplo, Elias, né? Depois de 3 anos sem chover, Elias teve que orar com instância para chover. É assim que diz Tiago: homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas orou com instância. E aí a maior demonstração de incredulidade dos apóstolos é essa: eles não oraram, eles não jejuaram, então eles não confiaram em Jesus. E aí veja uma coisa, diz um comentarista chamado Cranfield o seguinte: imaginar que seja nosso poder, sobre nosso controle, à nossa disposição, é o mesmo que ser descrente, pois seria de fato confiar em nós mesmos em vez de Deus. O que os apóstolos fizeram? Confiaram neles. O que aconteceu com eles? Falharam. E então Jesus está dando a solução para eles: orar e jejuar, confiar em Deus e não em si mesmo. A lição que Jesus está passando para eles é aquilo que a gente aprendeu em Jeremias 17, 5 a 7, que muitos incautos deturpam, que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Tem gente que fala assim: eu não posso confiar em ninguém, a Bíblia está falando que eu sou maldito. Não, ele está falando que você é maldito por confiar em você. Olha o resto da frase: faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, tolo é aquele que fala assim: eu confio em mim. Esse é o que falha, como os apóstolos. O poder está em mim, né? Parece até Power Ranger, nós temos o poder, né? Não tem nada. Você não aguenta um tiro, um tapa. Eu tenho poder, eu consigo fazer as coisas, eu sou o cara. Pois bem, foi isso que os apóstolos fizeram. Não puderam expulsar o demônio. E aí Jesus disse: não, jejum e oração, que é o que? A expressão de quem confia em Jesus, de quem se humilha diante de Jesus, que quem entende o seguinte: olha, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu sou fraco mesmo, mas eu tenho um grande Jesus. Ele não falha, eu falho. Por isso que ele disse: essa casta só pode sair por meio de jejum e oração. Ou seja, qual o problema de vocês? Falta de confiança em mim. Como que vocês poderiam ter vencido o diabo? Confiando em mim, orando e jejuando.
E veros crentes são assim, sempre confiando em Deus, orando e jejuando, demonstrando toda a sua incapacidade, mas transmitindo a Deus todo o poder e a capacidade dele. Verdadeiros crentes não lançam luz nas suas habilidades, eles lançam luz no poder e na graça de Jesus. Como viver esse texto? O primeiro lugar, eu quero aplicar em relação ao ministério. A gente pensa às vezes que ministério eficaz, nós dependemos da habilidade pessoal do pastor, do sucesso que o pastor já teve em algum outro lugar, ou de programas que ele pode fazer para encher a igreja. O ministério eficaz começa com a dependência em Jesus, e que se expressa em oração e jejum. Por isso que os apóstolos aprenderam mais adiante, quando um monte de viúvas chegou e falou assim: nós estamos precisando de comida. Ele falou assim: eu não vou dar comida para vocês não, nós vamos orar e pregar. Foi o que Jesus ensinou. Vamos eleger diácono para cuidar de vocês. Eles entenderam que o ministério abençoado é um ministério que depende de Jesus, e mostra isso em oração. E que faz o quê? Leva pessoas por meio da palavra a Jesus libertá-las do domínio satânico. O ministério abençoado é um ministério em que os ministros confiam em Cristo e sabem que toda a suficiência da obra vem de Cristo e não deles. E eles demonstram isso, orando, clamando a Jesus, ajuda. E o ministério dessas pessoas é marcado então por uma pregação fiel, mas também por uma oração constante. Esse é o verdadeiro ministério bíblico, não esses falsos que nós temos visto por aí. Segunda aplicação, veja que nesse texto, mesmo aqueles que têm graça de Deus nas suas vidas e dizem eu creio, eles têm razões suficientes para queixar-se da sua incredulidade. Porque nós, meus irmãos, que temos graça, nós não conseguimos aplicar prontamente a palavra aos nossos corações como deveríamos e da maneira como deveríamos. Nós não conseguimos confiar de maneira tão entusiasticamente como deveríamos em Jesus Cristo. Então esse texto é uma estampa de cada um de vocês, cada um de nós, homens e mulheres de pequena fé, joelhos trôpegos, mãos descaídas, titubeantes, que nós saibamos disso. Nunca pense de você mais do que convém. Como diz uma frase uma vez num meme, né? Já viu quando a gente pai, a gente acha que nossos filhos são inteligentes? Aí tem um meme que fala assim: meu filho, não é seu filho que ser inteligente não, são as outras crianças que são burras. Não tem nenhum gênio aqui, não tem nenhum aqui que pode fazer eu sou demais, não. A verdade é que a gente tem que olhar para a Bíblia e falar assim: eu não sou ninguém, nós não somos ninguém. E essa é a reação verdadeira de um crente. Não é pensar de si ou de quem quer que seja mais do que convém. Nem os apóstolos fizeram isso depois que aprenderam a lição. Não faça não. Terceiro lugar, aqueles que se queixam da incredulidade devem olhar para Jesus, pedir ajuda. Jesus, me ajude a superar minha incredulidade, que a tua graça seja suficiente na minha vida. Ajuda. Ah, meus irmãos, se nossas orações de manhã fossem assim: ajuda, tenha misericórdia desse pobre pecador, nós viveríamos uma vida mais humilde, mais piedosa,
e com mais poder espiritual. O problema é que a gente acorda de manhã com tanta autossuficiência que, em vez de pedir ajuda a Jesus, a gente já sai na cama num rompante achando que a gente vai ganhar o mundo com o nosso próprio poder. E nós nos esquecemos: o poder de Jesus atinge o alvo na nossa vida, na nossa fraqueza. É quando a gente levanta e fala assim: Senhor, me ajuda porque eu não dou conta. É que a graça vai trabalhar na nossa vida. Em quarto lugar, aprenda como a incredulidade pode estar mesclada com a fé, mesmo num coração regenerado. O pai desse menino é um retrato que a gente deveria colocar na cabeceira da nossa cama, olhar para ele todos os dias de manhã, porque poucos são os crentes que são maduros o suficiente para, no meio da tempestade, estarem cantando louvor como Paulo e Silas fizeram na prisão. E se você e eu creio que nós não somos Paulo e Silas, então a gente convive com esperança e temor, amor e pecado. Peça ao Senhor para que lhe torne um crente forte, que tenha a certeza da salvação, para que você trabalhe melhor para Jesus e seja mais humilde diante de Jesus. E saiba que até aquele dia derradeiro você vai ter que conviver com as suas lutas e pecados dentro de você, mesmo sendo um crente forte, se um dia chegar a ser, porque foi o próprio Paulo que disse: quem me livrará do corpo dessa morte? O que fazer com a minha fé, já que ela tem mesclada a incredulidade? Use. Ainda que a fé seja fraca, trêmula, duvidosa, débil, use sua fé. Não espere que sua fé seja forte para você querer usá-la. Pelo contrário, como o pai daquele menino, deposite sua confiança em Jesus. Diga: eu creio, Jesus. E se eu não tenho fé ainda, que Deus lhe dê a graça de você ter. E quando você a tiver, você vai ver que mesmo fraquinha, a fé é capaz de grandes coisas, como amar, perdoar, deixar o pecado. Sexta aplicação: o que fazer com a minha incredulidade? Resista a ela. Não deixe ela crescer dentro de você. E não permita que ela lhe afaste de Jesus. Uma das coisas que Satanás quer fazer na nossa vida é semear a incredulidade, para a gente se afastar de Jesus. Lute contra a sua incredulidade todos os dias, do jeito que você faz com outros pecados que você tem. E chame Jesus para a luta. Você é fraco, mas Ele é forte. Ajuda na minha incredulidade, Senhor. Ajuda. Sétima aplicação: esse clamor, me ajude, Jesus, tem que ser algo contínuo na nossa vida. Quando o pai disse: me ajude, Jesus, como eu disse no sermão, ele estava dizendo: nunca deixe de me ajudar, me ajude o tempo inteiro, mostrando um padrão de vida para nós crentes. Quando devemos pedir ajuda para Jesus? Em todos os momentos da nossa vida, em cada momento da nossa vida, continuamente pedir ajuda a Jesus, porque eu e você, nós não podemos vencer essa batalha sozinhos. Se você tentar vencer essa batalha sozinho, você vai sucumbir na batalha da fé.
vai ficar no monte do desânimo e nunca vai chegar na mansão celeste. E por fim, que gozo inaudito a gente pode ter em ver que Jesus controla os espíritos maus, os demônios, o próprio Satanás. O Senhor Jesus falou com autoridade tremenda e o diabo foi obrigado a obedecer. Isso é um grande consolo para a gente, saber que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, do que aquele que quer nos derrotar. O Senhor Jesus tem todo o poder e, como disse Paulo em Romanos, em breve Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Continue a lutar contra o inimigo, confie no poder de Jesus, Ele vai nos dar a vitória final que tanto precisamos. Vamos cear, irmãos.